Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou sobre a importância das reformas a serem debatidas e feitas no país, como a da Previdência e também a reforma política. Segundo o senador, é preciso conhecer a posição do próximo presidente da República sobre os temas. As reformas de maior profundidade têm que ser feitas pelo próximo presidente. Não é que esse Congresso não tenha legitimidade para fazer, ele pode fazer. Mas quem deve fazer essas reformas deve ser o próximo presidente. Ele é que vai governar o país por 4 anos. Então, fazer reformas agora, não sei se será adequado nesse momento. Precisa ter um pouco de calma, aguardar o dia 28 à noite. Aí nós vamos saber quem vai ser o presidente. Aí, no dia seguinte, a gente começa a discutir. Aí sim, a partir do dia seguinte, você pode discutir reforma, pode discutir matérias, pode discutir até orçamento, se for o caso. Mas após saber quem é o presidente e saber o que ele pensa. A gente vai ver o que vem, o que pensa o Haddad, pensa diferente do Bolsonaro. O que pensa o Bolsonaro, pensa diferente do Haddad. Então é preciso a gente ter um pouco de calma, de paciência nessa hora. O presidente do Senado também falou sobre os problemas causados com a divulgação das notícias falsas, conhecidas como fake news. Para o senador Eunício Oliveira, a internet é fundamental não só para a divulgação das candidaturas, como também para divulgar conteúdos reais, notícias verdadeiras. Segundo Eunício, falta aprimorar a legislação sobre o assunto. Eu lamento que uma ferramenta importante, como a da tecnologia de WhatsApp, de Facebook, tinha sido utilizado para fazer exatamente isso. Por exemplo, eu cheguei a ganhar 4 ou 5 direitos de resposta, porque o próprio candidato lançava fake news e não há punição verdadeira para isso. Então, é preciso que a gente, uma ferramenta, é um instrumento e é uma ferramenta importante, mas nós temos que ter limites e penalidades para aqueles que fazem fake news e não notícias. Quase 30 milhões de eleitores, de um total de 147 milhões, não compareceram para votar no primeiro turno das eleições. Esse é o nível de abstenção mais alto desde 1988. Pela Constituição brasileira, o voto é obrigatório e quem não comparece diante das urnas sem justificativa está sujeito a uma série de sanções. Afinal, por que será que mesmo assim tanta gente deixa de votar? Em 1994, o índice foi o mais elevado de todos. 29,3% dos eleitores não votaram. Em 98, 21,5% não compareceram. A abstenção recuou até 2006, apenas 16,8%. Daí em diante, o índice subiu para 18,1% em 2010 e chegou a 19,4% em 2014. No primeiro turno deste ano, domingo passado, alcançou 20,3%. Na opinião dos especialistas, o histórico da abstenção deriva de 2 fatores: problemas no recadastramento e desencanto com a política ou com a situação do país. Aqui no Congresso, vários projetos já tentaram acabar com a obrigatoriedade do voto. Nenhum deles teve êxito, talvez porque, na prática, quem falta no dia da votação não sofre nenhuma punição. Então você pode justificar porque não pôde ir, pode justificar porque está hospitalizado, pode justificar porque está fazendo turismo na cidade ao lado. Você pode fazer a justificativa no próprio dia da eleição. E se você não quiser justificar, não quiser fazer nada disso, você pode pagar uma multa que na última eleição era de R$ 3,80. A pessoa que não vota tem como punição, por exemplo, não tirar o passaporte, né? Eu não conheço ninguém que não tenha tirado o passaporte por essa razão. A Justiça Eleitoral esclarece mais uma vez que, ainda que a soma de votos em branco e votos nulos seja maior que o total de votos depositados em todos os candidatos, a eleição não será anulada. Ficar milionário da noite para o dia. Esse é o sonho de quem aposta na loteria. E na hora da fezinha, o apostador não precisa apresentar documentos pessoais. Mas uma proposta em análise no Senado pode mudar as regras e exigir a identificação de quem joga. Data do aniversário, dia que casou, os motivos da escolha são variados. O objetivo é o mesmo, dar sorte. Mas pode ser que o apostador tenha que citar outros números na hora de jogar.
os do CPF. É que um projeto em análise no Senado Federal define como obrigatória a identificação. E a finalidade é facilitar a investigação de fraudes no sistema de loterias da Caixa Econômica Federal. Dados fornecidos ao Senado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram pessoas que ganharam mais de 500 vezes na loteria. O relator da proposta que tramita no Senado lembra ainda outras fraudes, como o desvio de mais de 60 milhões de reais em bilhetes premiados. E ressalta que o projeto vai combater esse tipo de situação. Isso vai ajudar muito a própria Caixa, e não só a Caixa, mas também a Receita Federal, que você combate realmente a lavagem de dinheiro através desse processo. E a grande vantagem é que, se ele eventualmente perder o bilhete, a Caixa Econômica, sabendo o número do CPF, já localiza a pessoa e até 30 dias pode localizar e avisar. Mas, para o coordenador de fiscalização das loterias, a lei não trará mudanças na segurança contra as fraudes. A Secretaria hoje adota as melhores práticas mundiais em relação à segurança e principalmente no que tange à lavagem de dinheiro. Existe o COAF, que é o órgão do governo responsável pelas ações atinentes ao combate à lavagem de dinheiro e que já obriga, pela Lei 9.613, de 98, a prestar todas as informações no que tange aos jogos lotéricos. O projeto de lei também obriga as administradoras de loterias a publicarem na internet até 90 dias depois do sorteio o nome, o CPF e o endereço dos vencedores dos prêmios, o que não está sendo bem recebido pela população. Divulgando só o estado onde a pessoa já vive já é um perigo, né? As pessoas já correm grandes riscos. Chama muita atenção das pessoas, de ladrão, dos malfeitores, né? O relator do projeto diz que é possível aumentar o número de informações para os órgãos de controle apenas com o registro do CPF no momento da aposta. Ele afirma que a publicação dos dados dos ganhadores traria mais danos que benefícios para a sociedade. Esse é um risco muito grande, né? Você calcula, se todos os ganhadores tiver publicado o seu nome, seu endereço, seu CPF e todos os dados, o risco que tem para a família. 30 anos da Constituição Cidadã e Dia das Crianças. O passeio que meninos e meninas fizeram pelo Congresso uniu história e diversão. Elas correram pelo prédio, se espalharam no chão, desenharam, percorreram salões negro, verde, os plenários. Brincaram e também aprenderam. Vocês sabem quantos andares a gente tem aqui? Não. 28 andares, pessoal, são muito altas. Tem sido muito difícil fazer isso e encontrar. Deve ser muito caro, né? Porque é todo feito de ouro. Deve custar mais de uns 300 milhões de reais isso. É uma oportunidade que a gente tem de promover uma visita diferenciada aos filhos dos servidores da casa, dos colaboradores, dos terceirizados, para que eles possam conhecer a casa onde os pais trabalham, né? E toda a estrutura da casa é mobilizada para que possa recepcioná-los de forma lúdica. A gente sempre busca contar um pouco da história do Senado Federal, da Câmara. Esse ano o mote foi a Constituição Federal, os 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã. Na visita preparada especialmente para elas, surgiram personagens importantes. Aqui, Atos Bulcão, que tem obras espalhadas pelas duas casas do Congresso. O que tem nessa parede aqui? Azulejos. Os azulejos. Que foi eu quem fez. Então tá aqui, ó. Só para você saber então qual é o meu trabalho dentro dessa cidade. No plenário da Câmara, principal cenário da construção da nossa Constituição Cidadã, o encontro com um personagem fundamental na história da nossa lei maior, Ulisses Guimarães. Há 30 anos eu estava sentado naquela cadeira, onde aquele menino está falando no microfone, vocês estão vendo? Há 30 anos eu estava ali e falei: povo brasileiro,
aqui está a nova Constituição. A Constituição que vai organizar a vida dos brasileiros e que vai permitir que vocês escolham presidente, governador, senador, deputado federal, deputado distrital. No meio do passeio, também teve o encontro com ela, a Constituição de 1988. Eu sou a André e agora eu vou conversar com a Constituição. Por que você é tão importante? Nossa, André, que prazer estar sendo entrevistada por você. Eu sou tão importante porque eu guardo um conjunto de leis, entendeu? De leis supremas e leis que garantem os direitos das crianças, dos vovôs, das mamães, dos papais, ou seja, o direito de uma nação inteira. Lições de democracia e de direitos da ponta da língua. As crianças sempre têm saúde, escola, todas as coisas que as crianças podem ter direito. Todo ser brasileiro precisa de seus direitos humanos. A criança tem que ter uma vida perfeita. Nada pode ser ruim em uma vida de uma criança. É o conjunto de leis que vai ajudar as pessoas para um melhor lugar, para um mundo melhor. E agora, depois do passeio, a gente vai lanchar e cantar o parabéns para a Constituição. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senado Notícias está apresentando a cada edição o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Veja agora quem são os novos senadores de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás terá 3 novos senadores. Luiz Carlos, do MDB, suplente de Ronaldo Caiado, tem 60 anos, foi deputado estadual por 2 mandatos e é empresário. Jorge Cajuru, do PRP, tem 57 anos, ensino fundamental, é radialista e atualmente é vereador. Vanderlan, do PP, tem 55 anos, ensino médio, foi prefeito e é empresário. A bancada do Maranhão ganha 2 nomes. Weberton, PDT, tem 38 anos, formado em administração, já foi secretário estadual de Esporte e Lazer. Atualmente é deputado federal. Elisiane Gama, PPS, tem 41 anos, é formada em jornalismo, já foi deputada estadual, atualmente é deputada federal. Em Mato Grosso, a renovação fica pela juíza Selma Arruda, do PSL, que tem 55 anos, é formada em Direito e é juíza aposentada. E por Jaime Campos DEM, que tem 66 anos, ensino médio, foi prefeito, governador e senador e atualmente é empresário. Em Mato Grosso do Sul, entra Soraya Tronic, do PSL, que tem 45 anos, é formada em Direito, advogada com especialização em Direito Empresarial, e Nelsinho Trade, do PTB, que tem 57 anos, formado em Medicina, foi vereador e prefeito por 2 mandatos e foi deputado estadual. A pesquisadora Roberta Monteiro, do Grupo de Pesquisa de Direitos Étnicos da Universidade de Brasília, defendeu tese de doutorado sobre a hidrelétrica de Belo Monte e os impactos nos direitos humanos dos povos indígenas da região amazônica do Médio Xingu. Em entrevista ao Senado Notícias, ela conversa sobre o assunto com a jornalista Tânia Horman. Roberta, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, como pesquisadora daquele núcleo da Faculdade de Direito da UNB, Universidade de Brasília, onde os pesquisadores exploram, têm o foco em cima da dinâmica social que gera direitos, não os direitos que já estão, os direitos positivos, o direito positivo, as leis que já estão nos códigos, mas dessa expressão da cidadania, do próprio exercício da cidadania, E seu foco de pesquisa foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, não é isso? Contextualiza um pouco para a gente como é que foi, o que é que foi essa pesquisa, Então, eu queria agradecer também o convite. A minha pesquisa de doutorado, ela buscou trabalhar com a tensão entre o desenvolvimento e os direitos humanos, tendo como objeto, ou seja, tendo como objeto de análise a região da Amazônia, onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte, tentando trazer a tensão que se estabelece na construção dessas hidrelétricas ou de outros grandes projetos na região e na violação dos direitos humanos dos povos indígenas. Então, tentando mostrar como se estabelece o conflito
real, in loco, no que a gente denomina de nas ruas, ou pode ser também nos rios, que, né, tem até uma música que a Fafá de Belém canta, que ela diz, esse rio é minha rua, que na Amazônia, para a gente, os rios são também esses espaços de vivência, de cultura e também de fazer política. Então, trazendo ali esse ambiente, como ele se estabeleceu, e desvelando esses conflitos, como ele se estabelece esse conflito e os pleitos por direitos, do exercício de direitos. É uma coisa bem, é uma situação bem brasileira e assim, acho que é um tema bem brasileiro na medida em que levanta a questão de como você deve, qual é a melhor forma de administrar, de gerenciar todas essas riquezas que o país tem, de forma a que essa gestão alcance de uma maneira positiva o maior número de pessoas possível, né? Então, acho que essa é uma questão que no Brasil ela é muito forte, essa reflexão. Eu queria saber o que de Brasil você viu, que cara nós temos quando a gente começa a entrar nessa reflexão, né? É bem Brasil e bem latino-americana. Eu acho que a gente tem um contexto brasileiro e latino-americano que dialogam. Porque, por exemplo, a própria matriz colonial de poder que se estabelece no Brasil e também nos países latino-americanos, embora a colonização tenha sido por países diferentes, mas a imposição de uma lógica de poder que se deu na região, ela também se assemelha. Pegando o caso do Brasil especificamente, e como isso permanece pensando, e que foi já um dos achados da pesquisa, né, é perceber que da colônia à contemporaneidade, nós temos uma matriz colonial de poder, uma relação de poder que foi estabelecida naquele momento, de exploração da natureza, de dominação a partir da ideia de raça e etnia sobre o outro, que na Amazônia ela permanece. E como eu posso pensar isso em termos de Brasil? Eu diria que no Brasil, você estabelece na Amazônia essas relações de forma muito consistente ou de forma muito palpável, nessa permanência dessas relações de dominação e exploração sobre a região. E isso se materializa no entendimento, não só da minha pesquisa, mas também no entendimento de todo um debate acadêmico e prático na região, de que esses grandes projetos ou esses modelos de projetos que historicamente são implementados na região, sobretudo a partir da década de 70, final da década de 60, é um modelo que tem uma relação de exploração, dominação, ou seja, de matriz colonial de poder sobre a região, em que os povos, as populações atingidas por esses projetos, eles não participam, eles não são ouvidos, e a própria lógica de desenvolvimento que se desenvolve, que é implementada na região, ela é ignorada. Então, você vai, explora a natureza e, ao mesmo tempo, estabelece relações de dominação sobre o outro, aqueles povos indígenas ou comunidades tradicionais, ou mesmo sobre a população local, e sem participação, sem retorno para a região. Então, nesse sentido, eu posso dizer que, embora nós sejamos independentes, embora seja um outro contexto do período colonial à contemporaneidade, que tem muita diferença e muitas peculiaridades, e uma longa história de luta, uma longa história de avanços e algumas permanências também. Então, esse é um grande entendimento, com uma grande concepção que sai da pesquisa, assim, é um dado que chama atenção, né? É um dado que chamou a atenção da pesquisa. Então, mesmo ao longo desses tantos anos, a gente, de alguma forma, mantém uma estrutura, uma lógica de como administrar, gerenciar, gerir esses bens, essa riqueza natural aqui no Brasil. Sim. E como é que acontece a reação, a expressão da cidadania, a articulação dessas pessoas que estão mais na linha de frente dessa tensão? Como é, então,
esse outro aspecto do Brasil, como é que acontece a expressão dessa cidadania, a produção de direitos a partir dessa situação de tensão? A afirmação do direito, o reconhecimento de direito, a constituição do próprio direito, falando, a própria constituição dos direitos por esses povos que estão atingidos pela hidrelétrica de Belo Monte ou por um outro grande projeto na região amazônica em geral, ela se dá sem dúvida sobre o conflito, ou seja, a partir de um grande processo de reivindicação, entendendo o espaço público que expressa, a partir da matriz teórica do direito achado na rua, na ideia de rua, que vai constituindo e reivindicando o direito. Então, você tem, no contexto da hidrelétrica de Belo Monte, um grande processo de mobilização. Essa hidrelétrica ela não foi construída sem conflito. A história dela de 40 anos prova que os povos da região que viriam a ser atingidos se mobilizaram, resistiram, tanto no processo de resistência, de luta propriamente dita, de mobilizações sociais para reconhecimento dos seus direitos, para constituir seus direitos, para ter seus direitos enquanto povos afirmados e reconhecidos, como também a partir do que a gente chama de resistência, que é a própria forma de existir deles, das suas formas tradicionais de organização política, social, cultural. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, na região, o exercício da cidadania, ela se dá sobre essas duas perspectivas, tanto no processo de luta para afirmar direitos, quanto também no processo de existir a partir das suas formas tradicionais. E é um ambiente atípico, muito específico, imagino, isso é uma pergunta, na construção de direitos, uma vez que você tem nações ali, né? Você tem uma articulação não é só de cidadão, mas cidadão de uma nação com outra dentro de um país, dentro de um outro estado, né? Exato. Isso também é um diferencial da região? Sim, a multiplicidade, né? A região amazônica é a região, segundo o IBGE, que tem a maior quantidade de povos. Na bacia do Xingu, especificamente do Médio Xingu, você vai ter uma diversidade significativa de povos, assim, são os povos Jurunas, Araras, Paracanã, Araueté, Xicrim, são vários e outros, vários povos que estão ali naquela região, que no processo de resistência também à hidrelétrica, de alguma forma, embora a sua diversidade, sofrem os impactos como semelhantes. Mas seja, a tem uma exploração forte de direitos, mas que ao mesmo tempo os une, né? Sim. Num processo de articulação de luta por direitos. E o fato deles estarem estabelecidos como nações fortalece, dá um diferencial na hora das articulações e da construção do direito, dá mais força para resistir, por exemplo. O fato de serem nações que se articulam dá mais estrutura nessa organização ou isso não é relevante? Eu entendo que sim, isso é relevante e dá mais força, mas ao mesmo tempo a forma de implementação do projeto, como ela anula essa diferença, ela ao contrário de provocar uma potencialidade ela encolhe. Os pesquisadores latino-americanos, por exemplo, já debatem que mais do que uma crise climática, você tem uma crise civilizatória. O risco de não permanência humana mais na Terra frente a tanta exploração da natureza e dominação das subjetividades dos povos, das suas culturas e suas formas tradicionais de vida. Agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Nós agradecemos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.